Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar novamente a palavra de Deus nesta quinta-feira, uma palavra poderosa do reino de Deus, uma palavra que talvez te traga consolo, que talvez te traga esperança, que talvez mostre o amor de Deus. Por que talvez, pastor? Porque talvez você esteja perguntando por que talvez? Porque ela vai ser agradável ao seu coração se você desejá-la ouvir. Se você desejá-la realmente querer esta palavra, porções do reino de Deus na tua vida. Porque quando você já rejeita, amados, inicialmente, como pode Deus fazer algo se você não quer? Como pode o Espírito Santo de Deus fazer algo na minha e na tua vida se você o rejeita? Como pode a plenitude da glória de Deus permanecer na sua vida se você o rejeita? Não há possibilidade, amados. Por isso, nós precisamos primeiramente desejar ouvir a palavra de Deus. Desejar estar na presença dEle para que a manifestação da glória dEle se torne clara, genuína, perfeita e poderosa em nossas vidas. Eu quero compartilhar, está no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amados, vamos parar aqui no versículo 3. Paulo está falando aos coríntios algo poderoso. Ele começa o versículo 1 dando a eles uma lembrança e também uma afirmação daquilo que era uma proposta, daquilo que ele tinha manifestado ou tinha declarado a eles. Ele fala: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Lembrou? Fez uma afirmação. E no versículo 2 ele diz: e também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ele está dizendo claramente aos coríntios, e diz para mim e para você a palavra de Deus. Alguns recebem esta palavra, mas elas não recebem como uma palavra de vida eterna e como uma palavra de Deus. Eles simplesmente recebem a leitura, recebem a informação daquilo que foi proposto através desse texto, através de outro texto que seja proferido, mas eles mesmos não querem ouvir isso ou não querem dizer que isso é verdade. Porque o comparativo da palavra de Deus, quando eu determino que essa palavra não está dizendo isso, não está dizendo que eu não preciso fazer isso, ela está dizendo simplesmente que eu posso ou não. É uma verdade absoluta. Você pode ou não aceitá-la. Vai depender do seu entendimento e da liberdade que você dá ao Espírito Santo manifestar no seu coração e testificar a palavra poderosa. Porque alguns a recebem como se fosse algo para receber e lançar fora. Simplesmente não deixa com que ela faça morada em seu coração, faça parte da sua vida. E quando Paulo diz no versículo 2, no final do versículo, ele diz: a menos que tenhais crido em vão. Alguns estão inseridos, amados, dentro da igreja, das igrejas. Quando eu falo igreja, eu estou falando de igrejas que proferem Jesus Cristo como Senhor. Igrejas que não proferem Jesus Cristo como Senhor não são igrejas, são seitas. Por quê? Porque a palavra de Deus nos revela isso. Aquele que não declara o Senhor, o soberano Jesus, como cabeça, como princípio, como primazia, como poder, com glória, com majestade, não é igreja, não pode ser constituída como igreja, como casa de adoração. Porque Deus virá buscar a igreja adornada, não o templo, não paredes. Deus não quer paredes.
é dele, ele permitiu que nós tivéssemos a matéria-prima para construir uma igreja. Ele não quer isso. Ele não dá valor algum nisso, amados. Ele constituiu todas as coisas, mas ele não quer, ele não ama a parede, ele não ama templo. Então nós nos empolgamos com coisas da terra e achamos que um templo luxuoso atrai a presença de Deus. Não, eu não estou dizendo que um templo luxuoso Deus não pode estar lá, Deus não pode manifestar a sua glória. Pelo contrário, ele pode e tem poder em todo lugar. Agora, se esse templo luxuoso está cheio de pessoas vazias, não acontece nada, porque as pessoas vão para adorar não a um Deus vivo, vão para glorificar aquilo que eles têm, a ostentação de uma cadeira luxuosa e macia, a ostentação de um calor proposto pelo tempo que pertence a Deus, pela condição climática que pertence a Deus, e eu preciso ter ar-condicionado, eu preciso ter ventilação, eu preciso ter água, eu preciso ter... E de repente até você vai pedir um conforto, né? um apoio de pés, de repente tem isso na igreja. De repente vai ter isso na igreja, uma sala de massagem, sei lá. Tem tantas coisas acontecendo que a gente fica impressionado às vezes. Quando a glória de Deus é para que a manifestação, o poder e a majestade só esteja nele. Quando nós colocamos um outdoor com a imagem de um homem, amado, isso me preocupa muito. Sabe por quê? Porque quando você evidencia o homem dentro, na frente da igreja, ou na rua, ou nas praças, você está falando, este homem tem poder. Venham assistir este homem, um nome em evidência. E onde está Jesus Cristo? Onde está Jesus Cristo nesta situação? Onde está Jesus Cristo quando Ele é a primazia de toda a criação? Ele é, então essas pessoas receberam em vão e são religiosos perdidos, porque nada supre a necessidade dele. Claro que não pode suprir, porque ele busca em homens, em pessoas. Vem um pregador X, um pregador Y, agora vem aquele homem que é conhecido no Brasil todo e até no mundo. Esse eu vou receber uma palavra que vai transformar a minha vida. Amados, quantas vezes eu fui edificado por um andarilho de rua, Pastor, como um homem que anda na miséria, que anda, deixou sua família, está bebendo, é um alcoólatra, não tem uma vida com Deus. Amados, Deus se manifesta através dele para que você entenda a soberania de Deus. E às vezes eles já caminharam com Jesus e vêm com uma palavra de entendimento, não estão vivendo isso. Mas a clareza do entendimento ou daquilo que Deus propôs para aquele momento, Ele fala para que você seja impactado. Às vezes fala mais conosco na vida de um homem que está na rua do que um pregador que não vive o Evangelho, de um pregador que fala da palavra, mas não vive, porque nós precisamos ser moldados por isso, amados, e eu tenho buscado muito, intimamente, incansavelmente, viver o que eu prego. Agora, o que eu prego em toda a plenitude, em toda a primazia, deve ser um esforço tremendo para que os membros, aqueles que confiam em mim, entendam que eu quero viver. Eu não estou falando para que eles vivam, mas que eu também desejo, e algumas coisas eu já estou vivendo há algum tempo. Isso é evangelho, é não declarar como Paulo declara, a menos que tenhas crido em vão. Amados, quando nós entendemos isso, é muito maior, é muito mais intenso. Chega de outdoor, de imagens de homens ou refletido, ou cores mirabolantes, sensações estranhas, sons estranhos para que promova algo em mim, sensações. Não! A sensação máxima da plenitude é sentir a presença de Deus. É isso que nós precisamos. Portanto, não seja um religioso e que creu em vão. Seja, amado, intenso na presença de Deus. Seja um homem ou uma mulher que decidiu ser atraído por Jesus e permanece fiel à sua palavra e a Ele e quer mais desse Deus. Ele está falando, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse Deus morreu por mim e por você, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.
E eu creio claramente que não foi em vão. Foi para que eu e você nos tornássemos parecidos com Ele, ser discípulos dele. E ser discípulos de Jesus requer arrependimento, requer renúncia, requer algumas coisas. E essas coisas são mais intensas do que tudo que nós pensamos ou imaginamos. Ser discípulo de Jesus e ser parecido com Ele requer não caminhar mais, pegar a cruz. Ele não quer que você pegue aquela cruz que pesou nos ombros dele e machucou Jesus. Porque Ele fez por mim e por você. Ele não quer isso. Quando Ele fala, pegue a sua cruz e siga-me. Pegue tudo que você ainda acha que dá prazer, que pode, que vai constituir vida íntima com Deus, comigo. E siga-me. E serás parecido comigo. É isso que Ele nos diz, amado. Que você confie no Senhor de uma forma que você nunca confiou. Que você seja intenso no Senhor de uma forma que você nunca foi. Esqueça subterfúgios. Esqueça ventos de doutrinas. Esqueça alegorias, imagens e outdoors. E confie somente naquilo que você não vê, mas pela fé. É algo poderoso para o teu coração e para mudar a tua história de vida. Você não viu Jesus Cristo, eu não vi. Você não viu a Deus, eu também não. Você não viu o Espírito Santo, nem eu. Mas eu confio neles. Eu confio na pessoa de Jesus de uma forma tão tremenda que eu sei que Ele estará conosco até o fim. Eu sei que Ele falou e determinou, mas deixarei convosco o Espírito Santo, o Consolador. Eu sei que Ele está comigo. Você precisa ter essa certeza, amado, que o Espírito Santo, o Consolador, está contigo. Que esta palavra chegue ao teu coração de uma forma poderosa e tremenda e que você a receba como um solo fértil. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.